Programa Revista Rural. Oferecimento Rural Flix. Para ver, aprender e se divertir. Olá, gente bonita! Como foi a semana? A nossa foi cheia de trabalho para trazer o melhor do agronegócio para você. E eu tenho certeza que você vai gostar do que a gente preparou. Confira só! Morango orgânico é saudável, gostoso e lucrativo. Agricultura de precisão chega aos pequenos produtores. Tudo sobre o cultivo de couve-flor. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. E aí, que tal ser membro do nosso canal? A gente precisa muito da sua ajuda para continuar o nosso trabalho, viu? E sendo membro, você vai ganhar um presente especial, uma assinatura da Rural Flix. Sabe aquelas matérias que você adorou assistir aqui? Ou aqueles assuntos que você vive pedindo pra gente? Pois é, está tudo lá, organizadinho por assunto e à sua disposição sempre que quiser. Legal, né? E o valor é bem baixinho, menos de uma latinha de refrigerante por mês. Dá essa forcinha pra gente, vai! E a gente continua buscando mais assuntos interessantes para mostrar. Que tal? Vamos entrar de vez pro nosso time? Após se tornar membro, não esqueça de entrar na Ruralflix e fazer o seu cadastro. Em pouco tempo você vai receber a liberação da sua assinatura e aí já poderá curtir todo o conteúdo disponível. Vale a pena, viu? E ainda tem mais uma novidade. Os membros do canal vão receber também todos os meses a Revista Rural em versão digital, a melhor revista do agronegócio do Brasil. É muita vantagem, né? Então não espere mais e faça parte da nossa família. Estamos contando com você! O cultivo de morango orgânico é uma boa alternativa de negócio. Com o manejo correto e a escolha da variedade certa, o produtor pode tirar bons lucros da cultura. Tem como não gostar de morango? Esse daqui é bem firminho e é bem vermelhinho e mais docinho. Sabe por quê? Ele é orgânico. Você já pensou alguma vez em produzir morango orgânico na sua propriedade? A Revista Rural veio até Porto Feliz para te mostrar os detalhes da produção. Isso aqui tá uma delícia. No sítio Moinho Velho, propriedade administrada pelos irmãos Sueli e Carlos, é praticada a agricultura familiar, com o cultivo de hortaliças, uvas de mesa e uma farta produção de morangos orgânicos, resultados de um manejo diário e bem planejado. De manhã, 7h30, 8h, abre, estufa. Depois tem uma toalete para fazer, tem uma colheita que a gente faz o rodeamento cada 2 dias, né? E a irrigação, que a gente vai vendo, vai verificando a umidade. Precisa mais, ou precisa menos, né, no caso. E vai controlando, né? É o básico, né? O túnel o senhor tem que abrir e tem que fechar ele todos os dias, por qual motivo? Como é um morango orgânico, então te fecha para proteger. Ou proteger de chuva, para ele ficar melhor protegido, né? E os cuidados que o senhor tem que tomar aqui é com relação à umidade, com relação aos pássaros? O pássaro atacou também, já ataca um pouco, né? Mas a umidade, se chover demais, né? É melhor controlar para irrigação que controla. A chuva não tem controle, né? E com relação à adubação, o senhor faz de quanto em quanto tempo? A adubação a cada 15 dias, né? Sulfato de potássio e torta de mamona, que é orgânico, né? O senhor estava falando sobre a umidade, tem que tomar um cuidado, né, para não dar ácaro e tudo mais. Mas não pode faltar água, né? Qual que é o sistema de vocês aqui para poder irrigar? É gotejamento. Gotejamento? Ele tem uma
uma caixa d'água lá em cima, lá, e de lá ela distribui, né? E coleta lá embaixo. Resultado de um dos cursos gratuitos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em parceria com a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo e o Sindicato Rural de Porto Feliz, a produção dos morangos orgânicos conta com 4 variedades, sendo Fronteiras, Portola, Albion e San Andreas, todas importadas da Espanha e livres de qualquer doença ou praga. Tem 4 qualidades. Tem um de dia curto e 3 de dia longo, né? Tem alguma que é mais fácil, que é mais difícil de manejar? Então esse de dia curto ele está produzindo desde o começo que plantou, né? E o de dia longo começou a produzir agora mais há pouco tempo, né? Do ponto de vista do senhor como produtor, é melhor produzir o orgânico ou o convencional? O convencional eu nunca produzi. Uhum. Eles falam, quem produz o convencional fala que é mais fácil, né? Porque deu um problema, vai lá, passa um produto lá e já controla. O orgânico você tem que fazer o preventivo, né? 3 vezes por semana para realizar os produtos preventivos. Mas experimentar, o senhor já experimentou os dois, né? Já. Qual que o senhor prefere? Esse aqui estava mais doce outro dia, mas a doçura depende da adubação. Você corrige a adubação daí, né? Se tiver falta de doçura, você coloca um pouquinho mais de sulfato de potássio, né? Daí ele vai adoçar. Em cada dia de colheita, se tem um rendimento de pelo menos 25 quilos de morangos. E durante toda a safra, a colheita chega a render 1 quilo por pé. Então, seu Carlos, agora a gente chegou na hora de colher, que é a Sim. parte mais de atenção, né? É. O que a gente tem que avaliar aqui na hora de colher o morango? A gente vê se ele está maduro, né? Esse aqui está maduro. A gente colhe. Se tiver, aqui tem leve coisinha inteira. Uma das principais vantagens dos morangos orgânicos é que praticamente não existem perdas, já que frutos deformados ou que sofreram danos podem ser utilizados na confecção de derivados, como geleias, sorvetes, sucos concentrados e polpas. Sim, aqui está um bom para venda, está aqui. E esse está verde. Esse aí pra ficar Isso bom, também vai está durar verde. mais outros dias, Porque depois você colher ele não amadurece mais, né? Aí esse já está maduro. Então tu vai colocando os bons para cá e os outros que é para polpa, coloca para lá, né? O senhor estava falando também sobre o clima, né? O clima influencia na hora da colheita, no produto final, né? O que acontece de diferente? Então aqui o sol está castigando um pouquinho, né? Então ele queima, né? Tá vendo? Ele queima. Então esse daqui, você colhe ele, depois a gente avalia se ele vai servir para polpa ou não, né? Ele leva tudo lá, depois a gente avalia, né? Com duração de 7 meses, o curso de capacitação rural ensina os procedimentos de produção, desde o preparo do solo até a comercialização. E todos os detalhes são fundamentais para obter um produto rentável. E além de avaliar para poder colher, o senhor também faz aquela limpeza, né? Isso tem que fazer a toalete, né? A Como toalete que funciona? Você vai tirar, se tiver um matinho, já tira aqui, mas tira a parte de baixo, né? As folhas velhas, né? Sim. O morango ele vai, parte dele. Deixa ele com menos folhas, que ele vai emitir novas folhas, né? Você deixa ele com menos folhas. Ele fica mais, ele emite nova, a energia vai pro fruto, né? Eles acabam roubando o desenvolvimento da planta, né? Daí ele tirou, Influenciando. ele fica mais leve, né? E esse cuidado o fica senhor mais- faz de quanto em quanto tempo? Isso aí cada 15 dias, mais ou menos, tem que fazer, né? E esse daí se joga num lugar longe, né? Para não ficar nada que contamine aqui, né? Um fungo, alguma coisa. Né? Seu Carlos, a gente percebe que o senhor foi um bom aluno, né? Que o morango a gente pôde colher ali, tá bem bonito. Bem produtivo também, né? Conta pra gente um pouquinho como o Senar ajudou o senhor nesse momento. Bom, a gente não tinha noção nenhuma de como plantar morango, nada, né? De fazer outras coisas que era mais rústico, né? Então, é uma novidade, né? Até aprendeu, né? Foi 7 meses de curso, né? Então, cada etapa de ir aprendendo uma coisa diferente, né? A última etapa do curso o senhor aprendeu sobre a comercialização, né? Sim. Como que funcionam as vendas do senhor aqui? Então, o morango ele é muito sensível, é muito perecível, né? E a gente colhe ele bem maduro.
que daí que é saboroso, né? Então ele tem que colher e já entregar para o cliente. Então vende pela internet, né? A minha nora vende, né? Pela internet. De acordo com os resultados que vêm agradando os produtores, os próximos planos incluem modernização e diversificação na produção de derivados. Está pensando em fazer uma geleia, um licor, né? E aqui modificar, fazer uma estufa fechada, modernizar, né? Vai ficar melhor. Fechada vai trazer o que de benefício para o senhor? Eu acho que ela fica mais segura, né? Porque daí se chover ou não chover, aquele lá está protegido, né? Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas e o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Ricardo Franca, Mara Mercedes Nascimento, Elias Pereira da Silva, Zé Caruso, Diógenes Cordeiro, Paulo Rogério de Oliveira Teixeira, Isabel Claudina, Marcos Santos Barcelos, Franco Doido, José Carlos Braga da Silva e Lisboa Souza. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante para a gente. Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. Conservar e ainda ganhar dinheiro é bom para qualquer produtor, não é verdade? Pensando nisso, estudos científicos têm buscado estimular os agricultores a cultivar a araucária, tendo a produção do pinhão como carro-chefe nessa empreitada. Presente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a árvore leva no mínimo de 12 a 15 anos para começar a produzir o pinhão. Para antecipar isso e gerar renda, pesquisas desenvolveram uma forma de enxertia que possibilita a redução do tempo na metade, acelerando o desenvolvimento para a formação de pomares. A araucária é uma espécie icônica, está na lista de ameaçadas de extinção. E os produtores rurais, eles tinham um certo receio de estar trabalhando com a araucária, tanto que eliminavam plantas pequenas. Então esse trabalho, ele possibilitou a gente conseguir instalar pomares para a produção precoce de pinhão e de qualidade diferenciada, e com isso ela passa a ser uma opção de renda para os produtores. E consequentemente eles então fazem a conservação da espécie mediante o uso. Com acesso a cultivares macho e fêmea, os agricultores recebem orientações de todo o sistema produtivo, além do estímulo para o beneficiamento do pinhão, como por exemplo a produção de farinhas. Nesse momento estão sendo implantados já os pomares de produção precoce de pinhão. Nós temos projetos de colegas da Embrapa desenvolvendo novos produtos à base de pinhão. Nós já temos empresas, empreendedores, produtores interessados no beneficiamento desse pinhão. Então notem que a cadeia, como um todo, ela está se organizando para conseguir dar vazão a essas tecnologias e uso da araucária como um produto rentável, econômica, socialmente e conservando a natureza. Localizado no Paraná, o município de Bituruna incentiva os produtores locais a trabalhar com os pomares para a produção de pinhão precoce. E desde 2015, agricultores que se interessaram pela tecnologia e o que ela pode trazer já estão na lida com a cultivar.
Eu vejo assim que no mundo precisa de comida e alimento bom. O pinhão vai ser um alimento de altas qualidades, vamos dizer, sem glúten, que todo mundo vai querer ter na mesa. Eu e minha família e os vizinhos estamos empolgados com o projeto. Mesmo ameaçada, a araucária mostra sua força a unir a pesquisa científica, produtores rurais e poder público para sua conservação. Com incentivo e geração de renda, a espécie pode se tornar uma referência em sustentabilidade. Nós temos o apelo da conservação do pinheiro, então é garantir que ele vai se perpetuar e ser sustentável. Nós temos o apelo da questão da renda das famílias para fazer com que eles tenham uma renda através da produção e da comercialização do pinhão. E temos um apelo também da oferta desse produto no mercado, que é através de subprodutos que serão extraídos do fruto do pinheiro araucária. A fim de ampliar o alcance do pinhão precoce, um novo projeto foi desenvolvido para se tornar um forte aliado da tecnologia. Entendemos que a araucária é uma forma de ajudar aquelas pessoas vulneráveis. Então nós estamos pensando em ajudar 100 famílias para criar 100 hectares de reflorestamento de araucária, para que daqui a alguns anos essa família pule uma classe social. Ele melhore de vida, realmente. Depois, com a agroindústria da farinha do pinhão e assim por diante, tenho certeza que essa família vai melhorar muito sua condição. Tão presente nos grandes empreendimentos rurais, a agricultura de precisão começa a ser um agente impulsionador também para pequenos produtores. Um projeto desenvolvido no interior de São Paulo confirma esse sucesso. Em uma parceria entre diversas entidades, o Centro de Ciência para o Desenvolvimento em Agricultura Digital reúne agentes da cadeia produtiva em distritos agrotecnológicos, também conhecidos por DATs. O objetivo desses locais é a implantação de conectividade para melhorar o trabalho do agricultor. O município de Caconde, por exemplo, faz parte desse projeto. Maior produtor de café de São Paulo, possui em sua maioria os produtores residindo nas propriedades da região. Para se ter uma ideia, a telefonia móvel e a internet se popularizaram na zona rural da cidade apenas em 2019. Primeiro, era um anseio muito grande, de toda a nossa população rural, ter um sistema de voz, dada a topografia, percebe aí o relevo, as montanhas. Então nunca chegou sistema de voz para a gente nunca usou um celular e a gente que viveu toda a vida no rural sempre foi educado que aquilo não nos pertencia e isso estava tudo certo. E com a chegada da pandemia, isso se agravou mais ainda. O distanciamento da nossa população rural, o nosso público rural é muito grande, são mais de 2.000 pequenas propriedades, ou seja, o município é composto por uma reforma agrária natural e esse público reside na zona rural. Então ter a comunicação com a cidade facilitaria muito a nossa vida e faria parte não só de uma inclusão digital, mas um grande trabalho de inclusão social do nosso público rural. O produtor tem que estar participando com a gente, está comprometido. E ele tem que soltar as ideias dele, nós temos que soltar as nossas para chegarmos num acordo comum. E os 4 problemas principais eram compra e venda de insumos, a gestão da propriedade, rastreabilidade e certificação do produto para achar nicho de mercado e a previsão de riscos climáticos. Entendeu? Então isso exige um diálogo com os produtores. A piscicultura é uma segunda atividade para muitos desses produtores. E é por isso que a demanda por tecnologias que melhorem o manejo na produção de tilápias também é uma realidade do município. E a gente também identificou a possibilidade de integração com uma outra cultura, que é a piscicultura,
produzida em tanque-rede, na represa de Caconde, em tanque escavado, em algumas propriedades rurais. A gente oferece capacitação por meio de aplicativos, né, para que esses proprietários melhorem a gestão, tenham uma produtividade melhor e consigam com isso aperfeiçoar o seu trabalho e entrar no mundo da era digital. A digitalização para a gente ajudaria muito, agilizaria o serviço, ficaria mais fácil, um manejo mais correto, a gente marcaria, fazia as planilhas mais fáceis, né? Um controle de água melhor. Essa parte a gente sentiria os resultados, né? Numa crescente, né? É um projeto de 5 anos, né? O projeto FAPESP, e a ideia é quando a Embrapa finalizar esse projeto, a gente possa criar ali um ecossistema autossustentável economicamente. Então, a partir disso, a gente criou aquele ambiente, nós vamos ter os provedores, as empresas, todo mundo trabalhando junto das cooperativas, associação de produtores, para manter sustentável, né, tanto a introdução dessas tecnologias e manter o modelo economicamente sustentável depois que o projeto finalizar. Esse é o nosso objetivo e com os 10 pilotos no Brasil todo, seriam fazendas digital modelo, referência para que a gente possa depois dar escala e criar outras fazendas digitais no Brasil. Prima do brócolis e do repolho, a couve-flor é uma hortaliça delicada, mas com alguns cuidados, ela pode ser uma boa opção de cultivo. Considerada poderosa por prevenir doenças como o câncer, evitar o envelhecimento precoce, além de reduzir o colesterol e proteger o coração, a couve-flor é um vegetal rico em fibras, vitaminas e minerais. Motivos não faltam para justificar sua alta demanda e a excelente produtividade brasileira, que atinge a marca de 140 mil toneladas. Por isso, saber manejar a cultura é fundamental. Fazer a análise e fazer a correção básica dele, principalmente de pH, de saturação, matéria orgânica. Esses são os princípios básicos para ter sucesso na lavoura. A couve-flor é uma cultura muito sensível à temperatura. Ela precisa de um processo que se chama vernalização, que é o número de horas de frio que a planta precisa para a formação de cabeça. Então, existem variedades próprias para inverno, outras para meia estação e outras para verão. E principalmente nas regiões sul e sudeste que acontece a transição de inverno e verão. Regiões mais quentes, que é verão o ano todo, aí existem variedades próprias para se trabalhar nessas regiões. Quando se trata de irrigação, vale considerar o ditado que diz: tudo demais é veneno. A quantidade de água ideal é que não seja nem muito e nem pouca, seja uma quantidade adequada. E a gente dá preferência para, principalmente, se puder fazer por gotejamento, para não molhar as folhas, que vai evitar a entrada de muitas doenças. As principais doenças e pragas da cultura são a xanthomonas, que é uma doença bacteriana, que ocorre principalmente no verão, onde se tem temperaturas muito altas e chuvas ao mesmo tempo, né? Então, nessa época é bom fazer preventivos para controle da xanthomonas. E durante todo o ano, principalmente nas épocas mais secas, existe uma praga que se chama Plutella xylostella, conhecida como traça das crucíferas. Ela é a principal praga e é o que mais causa danos na cultura da couve-flor. Proteção de cabeça também é importante para manter ela branca, porque se pegar muita insolação ela pode amarelar, perder um pouco de coloração. Então, importante na cultura da couve-flor também é a proteção de folha em volta da cabeça. Além do manejo adequado, com a ajuda da tecnologia é possível aumentar a produtividade e reduzir os custos. A gente todos os anos pesquisa novas variedades adaptadas para as condições do Brasil. Que uma particularidade do Brasil são as chuvas. Então, todas as variedades que lançamos, principalmente essas aqui que pode ver a campo, elas têm uma tolerância muito alta a xanthomonas, que é a doença bacteriana que ocorre com alta temperatura e umidade alta. Que aí vai ter uma maior sanidade e um menor uso de defensivos também. No Brasil, a colheita da couve-flor é feita de forma manual e para saber a hora certa da coleta é necessário conhecer o padrão exigido pelo mercado. A couve-flor tem 2 tipos de mercado. O pessoal que vende planta solta, né? Então exige umas cabeças maiores, então o produtor é que vai se adequar. E existe o outro tipo que é o embandejado, que é colocado em bandeja de isopor coberta com filme.
Então, nesse padrão é uma planta um pouquinho menor, uma cabeça um pouco menor, que vai atender essa rede que a venda para supermercados. E no caso de vendas em CEAGESP e plantas para feira, elas exigem que as cabeças sejam um pouco maiores. A pós-colheita também é um outro ponto bastante importante. Desde que ele seja embalado em bandeja e mantido sobre refrigeração, a vida útil dela cresce muito na gôndola do mercado, podendo ir até algumas semanas depois de colhido. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só clicar no link que está no final do programa, vale a pena! Durante a escassez de néctar para as abelhas na natureza, os apicultores devem garantir o seu fornecimento através de alimentação artificial. A técnica vem se mostrando bastante eficiente. Esse foi o tema de um vídeo educativo participante do concurso promovido pelo Senar. A alimentação artificial, ela começa a ser introduzida principalmente no período da entre-safra, que é quando começa a faltar a alimentação natural das abelhas. Então, quando começa a chover, depois de mais ou menos um mês de chuva aqui do nosso estado, que é considerado período de entre-safra, aí nós começamos a alimentação artificial, principalmente com um xarope de açúcar, que é o que substitui o néctar das abelhas. Então, nós colocamos esse xarope de açúcar para auxiliar ou manter o padrão dos enxames, né? Agora nós vamos para a parte da receita. Para iniciar, nós vamos iniciar fazendo a receita do xarope de açúcar. E na receita vai a seguinte proporção: 1 kg de açúcar, vamos adicionar agora 1 litro de água no açúcar e mexer até diluir todo o açúcar. Então, depois de diluir todo o açúcar, nós vamos adicionar agora o promotor de crescimento, que nada mais é do que um complexo vitamínico. Tá? Nós vamos adicionar 5 ml desse promotor de crescimento a cada litro de xarope. Essa mistura de 1 kg de açúcar e 1 litro de água vai render mais ou menos 1,5 litro de xarope. Então nós vamos adicionar 7 ml e meio desse promotor de crescimento nessa mistura. Depois da mistura pronta, nós vamos adicionar as garrafas que vão para a alimentação das abelhas. Na garrafa tem que fazer um furo na tampa, um furinho onde consiga passar esse xarope, mas também que não fique escorrendo. Que ele só apenas dê alguns gotejos onde as abelhas possam vir aqui, colocar a sua língua e assim absorver essa mistura do xarope de açúcar. Depois de pronto, a gente vai colocar na entrada das caixas, para assim as abelhas conseguirem se alimentarem dessa mistura. Para assistir na íntegra aos vídeos do concurso do sistema CNA Senar, basta utilizar o QR Code que está na tela. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Carlos Cruz, Silvio Alberto de Freitas, Sandra Schmidt, Fernando Rocha, Ronan Roque de Brito, Eliana Rodrigues Frois de Oliveira, Antônio Luciano da Silva, Márcio Giacomo Befa, Lacira Albino, Gedeão Souza e Oswaldo Silva. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante para a gente. Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir.
As crotalárias são espécies leguminosas que podem ser utilizadas como opção para a rotação de culturas dentro do sistema de produção de soja. Uma das espécies mais utilizadas pelos produtores em diferentes regiões brasileiras é a Spectabilis. Ela é uma espécie, né, que apresenta uma folha mais larga, como vocês podem ver, é uma folha simples, né? Ela é uma espécie de crescimento, comparativamente a outras crotalárias, de crescimento mais lento, com menor capacidade de acúmulo de biomassa da parte aérea e raízes, porém é a espécie mais eficiente para controle de nematóides de uma maneira geral. Ela controla o nematóide, né, os nematóides, através de 3 princípios gerais. Primeiro, ela é uma espécie que não é hospedeira. Segundo, ela funciona como uma planta armadilha. Então, o nematóide entra na raiz, né, mas não consegue se desenvolver e acaba morrendo, né, e não se reproduzindo. E o outro princípio de controle dos nematóides das crotalárias, em especial da Spectabilis, é a produção de substâncias químicas nematicidas ou nematostáticas, como por exemplo as monocrotalinas. O aporte de nitrogênio ao sistema de produção é um outro aspecto importante das crotalárias. Por ser uma leguminosa, elas têm a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico e disponibilizá-lo após sua decomposição para as culturas seguintes. As crotalárias, em geral, elas têm em torno de 3% de nitrogênio na parte aérea, né? Então, por uma produção de 6 toneladas por hectare de massa, elas podem deixar aí 180 kg de nitrogênio, o que é muito importante para as gramíneas que compõem o sistema e também para potencializar o acúmulo de carbono no solo, né, melhorando a qualidade deste solo e contribuindo para a mitigação dos gases causadores do efeito estufa dentro do programa Soja Baixo Carbono. Outra espécie de crotalária que pode ser utilizada como planta de cobertura no sistema soja é a ocroleuca. Em comparação a outra crotalária que nós vimos lá, ela possui uma folha composta, né, com 3 folíolos, para vocês identificarem aqui a diferença entre as espécies. Ela possui um crescimento mais rápido do que a crotalária Spectabilis e também um potencial acúmulo de massa seca, tanto da parte aérea quanto de raiz, maior do que a crotalária Spectabilis. Porém, ela é uma espécie que, em termos de potencial para controle de nematóides, ela possui esse potencial, porém ele, em linhas gerais, é inferior ao desempenho da crotalária Spectabilis. Por ela ter um crescimento mais rápido, né, ela pode também, ela é mais adequada para condições de segunda safra, para plantio como cobertura após a soja, pegando aí o restante do calor e da chuva na segunda safra. Uma terceira opção é a júncia, que entre essas 3 espécies é a que tem o crescimento mais rápido, além do maior potencial de acúmulo de biomassa. Porém, a capacidade dela de controlar nematóides, ela é a menor entre as 3 espécies de crotalárias que são usualmente empregadas para diversificação de culturas em sistemas de produção de soja. A pecuária leiteira na região centro-oeste do país vem se desenvolvendo a passos largos. O apoio do programa Balde Cheio foi fundamental para essa evolução. Dando capacitação técnica e levando conhecimento para os pecuaristas há mais de 20 anos, como se presume no próprio nome, o programa Balde Cheio potencializa o trabalho dos produtores. Essa capacitação dos pecuaristas, ela é feita por intermédio de agentes de ATER, de assistência técnica e extensão rural, treinados, ou consultores treinados na metodologia do Balde Cheio, da Embrapa. Ela acontece em propriedades rurais de pecuaristas de leite, que estes técnicos assistem, né? Dentre as propriedades que eles assistem, eles escolhem uma determinada propriedade, esse produtor também
lógico, demanda, né, o interesse de participar daquela metodologia, e à medida que o técnico vai sendo treinado pelos instrutores da Embrapa nesta propriedade, aquele produtor daquela propriedade também vai sendo capacitado, né? Ele vai ser capacitado em gestão da propriedade, ele vai ser capacitado em correção de solo, fertilização do solo das áreas que ele produz as forrageiras para alimentação do rebanho bovino leiteiro, né? Ele vai ser orientado e vai ser capacitado com relação ao arranjo desse rebanho, né? A estrutura desse rebanho para que dê maior rentabilidade para ele, e o técnico também vai aprendendo tudo isso junto com o produtor. Com persistência e apoio da Embrapa, desde 2018, os pecuaristas do Tocantins e Sudeste do Pará transformam as particularidades de cada região em oportunidades para ter uma produção com qualidade e lucratividade. Essa região tem várias particularidades, né? É uma região incipiente na cadeia do leite, certo? É uma região de ainda população baixa, né, no Tocantins e no Sudeste do Pará, e também de PIB, né, de renda per capita baixa, né? Então o consumo de derivados lácteos ele não é tão alto, né, por pessoa. A outra particularidade também é com relação à dimensão geográfica. Ela é uma região muito grande, né, em que são poucos municípios, e a logística é desfavorável devido a ter, assim, grandes distâncias a serem percorridas entre o produtor e a indústria do leite, e dessa indústria do leite para a comercialização do derivado lácteo que ela processa. Com o suporte necessário, proprietários como o Anísio visualizam o potencial de crescimento de mercado na região. Nós temos um mercado de Palmas que consome, acho que quase 30 mil litros de leite, produz 5 mil litros. Então, nós estamos aí, 25 mil litros de leite está vindo de fora. Olha o tamanho desse mercado que tem para a gente ganhar, né? Então, tem espaço para todo mundo. Então, a gente não tem o vizinho como concorrente, nós temos como parceiro. E a renda do dono é o leite, a vaca produzindo mais, obviamente, vai sobrar mais um pouquinho de receita para a gente investir e, se possível, na frente a gente fazer um passeio. Durante as visitas técnicas, mudanças são propostas e a metodologia atende às necessidades de cada propriedade rural assistida. A gente está otimizando mais a questão do uso das pastagens. Desde o manejo, no caso, aproveitar melhor cada piquete com a rotatividade dos animais, fornecer um alimento mais de qualidade, uma pastagem de maior qualidade para as vacas, né, de maior produção. A questão da distribuição de bebedouros fáceis de trabalhar, fáceis de ser limpados. Então, a gente não tinha isso, né, bem distribuído na propriedade. A gente vê que isso faz a diferença na hora de produzir o leite. Outra questão é a questão do conforto térmico que foi trazido para a gente. A Embrapa veio com a proposta da gente colocar o Sombrite, né, mostrando para a gente não só colocar, mas também colocar de uma forma que todas elas ficassem confortáveis. E aí a gente observa que cada mudança no manejo que foi proposto, a gente tem um retorno positivo, não só na questão da produção, né, propriamente dita, mas também da satisfação do animal. Dentre as estratégias do programa, a mensuração de resultados é utilizada para otimizar na tomada de decisão. Esse é um fato fundamental. Se nós não tivermos parâmetro de quantas vacas estão em lactação, quantas vacas estão em reprodução, quantas vacas são secas, quantas são as bezerras, bezerros, novilhas, nós não vamos ter os custos dessa produção, dos gastos, dos retornos econômicos, ou seja, de cio. Tudo isso nós precisamos anotar para ter a gestão. Além de pensar no bem-estar animal e na lucratividade do produtor, o programa valoriza a produção pecuária mais sustentável, através do sequestro de carbono por intensificação do uso de pastagem. O meio ambiente ganha também, porque nós temos a condição de não provocar novos desmatamentos, né? De não abrirmos novas áreas, e esse uso intensivo de uma maneira mais adequada, com o bem-estar dos animais, se consegue
Então, em menores áreas, buscando-se um pasto de melhor qualidade. Gente, eu sempre peço aqui uma curtida, a inscrição e um comentário, né? E continua valendo, tá? Mas hoje eu vou pedir mais uma coisa. Dê um hype no nosso vídeo. Essa é uma classificação nova do YouTube que ajuda muito a divulgar o nosso canal. A opção aparece aqui abaixo, ao lado do campo para comentário. É só clicar e ajudar a ranquear melhor o nosso vídeo. Assim mais gente vai assistir e conseguiremos fazer reportagens cada vez melhores para você. E aí, posso contar com essa força? Então obrigada e vamos em frente! Uma preciosidade desenvolvida em solo nacional. É assim que o maracujá pérola do Cerrado é considerado por pesquisadores. A fruta, popularmente conhecida por ser um calmante natural e aliada da saúde humana, também tem diversas destinações na culinária. Além disso, é de fácil cultivo e pode se tornar uma boa opção de renda para o produtor. O plantio é bastante simples, né? E pode ser utilizado por produtores com alta capacidade de investimento e também por produtores com baixa capacidade de investimento, né, assentados de reforma agrária. Vai muito bem, é um plantio bastante simples de ser feito, né, segue basicamente os mesmos princípios ou as mesmas práticas de um maracujazeiro comum. Né, então tem que ter um sistema de espaldeiramento, né, porque o maracujá é uma planta escandente ou trepadora, então é preciso de uma estrutura para poder desenvolver, né? Tem que ter, em locais onde tem muita restrição hídrica, né, tem que ter um sistema de irrigação, né, mas é uma cultura de muito fácil manejo, principalmente considerando que é um material muito resistente a pragas e doenças. Democrático, no Brasil temos grandes produtores desse maracujá, mas ele não se limita aos maiores não, sendo inclusive bastante indicado para as pequenas propriedades. O produtor pode começar ali com 50, 100 plantas, né? E aí vai expandindo esse pomar. Pelo fato de ser uma novidade ainda, né? O maracujá que tem várias aptidões, você pode consumir in natura, você pode fazer processamentos industriais, por exemplo, mousses, sucos, né? É um maracujá muito bonito, também tem uma flor branca muito bonita, e além de tudo é um maracujá que tem propriedades funcionais. O que é isso? São características, né? São propriedades benéficas para a saúde. Então, é um nicho de mercado muito interessante, tem alguns produtores, pequenos produtores, que conseguem, né, cativar os clientes e conseguem um bom valor de mercado. Antes plantada apenas no Cerrado, a cultivar hoje está espalhada por todo o país. E para a implementação da cultura, o produtor pode investir de acordo com a sua disponibilidade. Em termos médios, você pode considerar o custo por hectare muito próximo do que se planta, do que se gasta com o maracujazeiro azedo comum, né, em torno de R$25 mil por hectare. A grande vantagem da fruticultura e dos maracujás, de um modo geral, é que o produtor pode começar devagar. Ele começa ali com 50, 100 plantas, né? Vai ter um custo aí bem menor, né, em torno de R$2.500 para se ter 100 plantas, por exemplo, no pomar. E a partir do retorno financeiro, o produtor vai expandindo esse pomar. Por falar em retorno, o pérola é uma planta que começa a produzir a partir do 6º mês de plantio, gerando fonte de renda já no primeiro ano, o que é muito interessante na fruticultura. Pelo fato de ser um maracujá verde, né, ele é pequeno, a estratégia de comercialização, muitas vezes o produtor que tem acesso a feiras ou até no próprio supermercado, levar alguns frutos para o consumidor experimentar. Tem produtor que tira ali R$4 o quilo, mas tem no mercado municipal de São Paulo, né, logicamente que é um nicho de mercado, mas a gente vê, é comum vender esse maracujá a mais de R$100 o quilo, né, dependendo ali do nicho de mercado que é trabalhado. Né, logicamente que pega uma média aí do produtor tirar R$5 a R$10 o quilo, que é uma boa rentabilidade. Altamente vigorosa e sem registro de problemas importantes com relação a pragas e doenças, a variedade apresenta potencial para cultivo em sistemas orgânicos e agroecológicos. Esse maracujá, ele pode ser cultivado tanto em sistemas convencionais quanto em sistemas orgânicos.
No caso do sistema orgânico, ele tem se adaptado muito bem, pelo fato dele ter um nível de resistência muito alto a pragas e doenças, inclusive algumas pragas muito importantes em todos os maracujás, por exemplo, as lagartas, né? É um maracujá praticamente que não é atacado por lagarta. Também entre os pontos relevantes da cultivar, seu potencial produtivo varia de acordo com o manejo e os tratos culturais, podendo ir de 10 a 30 toneladas por hectare ano. Isso vai depender o quê? Da questão dos tratos culturais, a questão da nutrição dessas plantas, né? Então tem muito produtor que tem acesso, por exemplo, à adubação orgânica, é um maracujá que responde muito bem à adubação orgânica, né? A questão do manejo desse pomar. Então, tem muitas variações em termos de potencial produtivo, mas a gente tem relatos, né, de produtores tirando acima de 30 toneladas por hectare, 25 a 30 toneladas por hectare. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Elisete Moreira, José Vânio Plácido da Costa, Helenice Pires, Vera Lúcia dos Reis, Adeusuíta dos Santos Ramos, Rodrigo Moraes, José Kaczynski, Simone Teixeira, Marino Santos Machado, José dos Santos Filho e Claudenir Marciano. E continuem mandando suas mensagens. É muito importante para a gente. Muito antes de chegar nas prateleiras, os vinhos passam por uma longa jornada produtiva. No Brasil, tradição se une às novas tecnologias. Nós viemos conhecer o passo a passo dessa produção. Logo no início, uma decisão importante e baseada em diversos fatores já tem que ser tomada: a escolha das cultivares que estarão nos parreirais. Todo momento que você pensa, projeta em lançar um vinho, então você parte no campo, né? Então é onde que vai ter a escolha do terreno, o preparo do terreno, e aí vem com a cultivar certa que você quer fazer essa implementação desse vinhedo para ter o futuro vinho. Só que, às vezes, de repente, como a uva, se você não tem um histórico dela na sua região, então você tem que fazer um teste, aí esse teste fica um teste interno, com poucas fileiras, poucas ruas de uvas, né? Para ver se ela vai se adaptar ao nosso clima, ao solo e o manuseio do homem com o vinhedo. E aí, nisso, leva a uva para dentro da vinícola, em poucas quantidades, faz uma microvinificação e acompanha também o vinho. E para isso vai tomar um tempo aí de em torno de, até que o vinho chegue no ponto da mesa do consumidor, pode chegar aí passar 8 a 10 anos até que você tenha essa uva daí já em quantidade para estar colocando no mercado. Nos últimos 23 anos, a Góes testou cerca de 40 variedades de uvas em sua fazenda, sempre separando as frutas em dois grupos, as de origem americana e as de origem europeia. As americanas fazem os chamados vinhos de mesa, enquanto as europeias, os vinhos finos. Hoje aqui das uvas de mesa nós temos Bordeaux, Isabel, e tem a Magna, e temos também a Branca, a Lorena, que está até aqui atrás nesse vinhedo. É uma uva híbrida desenvolvida pela Embrapa, uva e vinha de Bento Gonçalves, e é uma uva que se adaptou muito bem aqui em São Roque. E das uvas finas, as principais, Cabernet Franc, Malbec, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Sauvignon Blanc, Petit Verdot, Verdelho e algumas em testes também agora andando, que são a Marcelin, a Moscato R2, em pequenos testes essas para ver se vai ter uma boa adaptação para daí partir para uma escala maior. Disso tudo que você está falando para a gente, principalmente esse tempo, né, que você falou dos testes, que pode levar de 8 a 10 anos, tudo então passa por um planejamento que tem que ser muito minucioso, muito bem planejado, como já diz a palavra, né? Isso mesmo, tem que planejar, não adianta ter pressa, porque o que vai ditar a regra é o tempo, e aí o tempo tem a influência tanto do solo como do clima, né? E também é um cuidado que custa muito, né? Então você tem que apostar bem
tem que sendo planejado mesmo para mais adiante você começar a colher os frutos. Antes mesmo de pensar no produto final, os produtores têm na sanidade do parreiral um ponto fundamental que vai influenciar diretamente na qualidade do vinho produzido. A sanidade para nós ela é primordial, onde que quando recebemos a uva com a sanidade excelente, ótima, é quase certo que você vai ter um resultado muito bom com o vinho. E ao contrário, é muito difícil. De uva ruim não se faz vinho bom, né? Então, nós temos que estar sempre em cima, onde que, juntamente com o agrônomo que nós temos no dia a dia, nós enólogos entramos para acompanhar essa finalização da maturação, para ser uma maturação completa da uva e ela vir quanto mais sã possível para dentro da vinícola. Quais são os principais tratos hoje que vocês aplicam aqui? Na verdade é um pouco contra, assim, míldio, né, que é contra umidade, né, ou se é muita seca demais, daí é o ídio, né, então praticamente é o controle dessas duas pragas que a gente tem mais no dia a dia. E anual se faz análise de macro e micronutrientes, então mas é bem tranquilo, não tem correções assim, né. Nesse processo, as cultivares finas requerem uma atenção mais especial, enquanto as de mesa mostram uma rusticidade interessante. Mas as duas têm que vir com a sanidade boa, então seja o vinho de mesa ou fino, tem que estar com uma boa sanidade. Fábio, nós temos duas colheitas, né, no Brasil, a de verão e a de inverno. Quais são as principais características para cada momento e o que diferencia, por exemplo, na hora da produção do vinho, esses dois tipos de colheita? Certo. Assim, a colheita de verão já é a mais tradicional, né? Que o sul todo também faz, e está acontecendo a safra agora, né? E a colheita de inverno é do sudeste para cima, né? Então a região sul não consegue até fazer ela em função do clima, da geada que acontece com mais forte lá, né? E a inversão desse ciclo para a colheita de inverno, ela é praticamente com duas funções. A gente sai dessa época de verão chuvosa, então tem um índice pluviométrico muito alto, que estamos vendo aqui em São Paulo que tá demais, né? Muita chuva, janeiro e fevereiro. E nós vamos para uma época mais seca, que é junho e julho. E então o índice pluviométrico é praticamente zero. E também ganhamos com amplitude térmica, que são meses mais frios. Então tem o calor de dia e o frio à noite. E principalmente esses dois fatores, juntando com o índice pluviométrico, favorece muito a maturação completa da uva. Então a gente vem tirar uma uva ainda com uma qualidade superior à de verão. E não corre tanto risco se fosse para ter a uva somente de verão. Feita a colheita, começa a produção de fato do vinho. Você mostra pra gente como funciona aqui na Góis? Vamos lá para dentro da vinícola agora. Bora lá conhecer, pessoal? O primeiro passo é colocar a fruta numa máquina chamada de desengaçadeira, que por questões de avanço tecnológico e eficiência, vem para substituir o tradicional sistema de pisa das uvas. Embaixo dela são dois rolos, que é onde passam os grãozinhos das uvas. Ela só dá um apertão para soltar o líquido e a polpa. Porque se ela triturasse a uva, iria romper a semente, e se esses cachinhos também fizessem parte do processo fermentativo, no resultado final do vinho nós teríamos um vinho com uma sensação de liga na boca, aquela astringência, a sensação de comer banana verde. Hoje nós trabalhamos com ela em torno de 5 a 7 toneladas por hora. E lá atrás era muito mais devagar, né? Então ela também tem essa questão aí que ajuda muito a economia do tempo no nosso dia a dia. Passado então o processo da pisa, começo da produção do vinho, a uva vem aqui para a sala de fermentação e maturação. Nós estamos nesse local fechado, Fábio, e aqui elas vão ficar então separadas e daqui segue o processo da fabricação. Isso mesmo. Então, conforme a gente recebeu o lote de uva, a gente já destina o tamanho do tanque, né? Tanque de aço inox, e aqui nós vamos iniciar a fermentação. Então aqui nós vamos fazer a transformação do suco em vinho, e são nesses tanques de aço inox. Em que consiste a fermentação alcoólica?
é a transformação dos açúcares da uva em álcool num processo natural. Então o tempo normalmente de uma fermentação é de 15 a 20 dias, tanto para vinho branco, rosé ou tinto. E quando são, separando os dois grupos, como nós citamos lá no início no vinhedo, quando a gente elabora o vinho de mesa, logo após o término da fermentação, que ela vem sendo acompanhada por análise durante o decorrer dela, já passa por um processo de estabilização, filtração e o vinho de mesa já é engarrafado sempre na safra do mesmo ano. Ele é um consumo rápido, um consumo jovem. E os vinhos finos, principalmente os tintos, aí termina a sua fermentação e aí eles vão fazer uma passagem, uma maturação nas barricas de carvalho para ficar ali então por um tempo que nós vamos acompanhando também. Para a gente ter uma ideia, Fábio, por exemplo, a gente está olhando a plaquinha aqui, que é a safra 2021 e foi colocado no mês 5 de 22. É isso aí. Mais ou menos quando esse vinho vai estar na taça do consumidor? Esse vinho aí ele vai ficar então aproximadamente agora até maio, junho de 23, mais 6 começo de 24. Começo de 24. Janeiro a fevereiro de 2024. Uma safra aqui de 2021. De 21. É isso aí, 2 anos aqui dentro. Tem que fazer isso. Tem que fazer para ir, porque aí você dá o tempo para o vinho, né? Tudo que envolve o processo de fabricar um vinho de alta qualidade acaba gerando reflexo no preço pago pelos consumidores nas adegas e mercados. Por isso que nós temos até um mix completo, então existem várias categorias de preço. O vinho que mais fica aqui dentro é um capital que está aqui parado e está agregando um valor maior no final da garrafa. Dado o tempo, é hora de levar a bebida para as fases finais da produção. Os testes realizados em laboratório e o engarrafamento dos vinhos. Transportados via caminhões-tanques, os vinhos ao chegar à área de envase passam por uma degustação para testar seu aroma e sabor. Nós temos uma primeira máquina que faz só um enxágue das garrafas, um enxágue com água potável, com temperatura ambiente. As garrafas são novas, elas já vêm esterilizadas da fábrica. Aí acontece o envase, então a máquina ela deixa as garrafas todas niveladas, na mesma quantidade todas. Segue para a rolhadeira, então onde vai a cortiça, né? Coloca a rolha e depois no final a rotulagem. Então o rótulo é sempre por último e aí tem a última máquina que coloca o rótulo para daí o vinho ser colocado nas caixas e das caixas está liberado para expedição para o consumidor. Essa linha de produção é considerada alta e trabalha envasando cerca de 7.000 garrafas por hora. Durante um ano, a Góes produz 7.500.000 garrafas de suas bebidas. E esse número ainda não é o suficiente para a família. Vamos fazer o consumidor brasileiro cada vez mais tomar o vinho nacional e valorizar o vinho nacional. Bom, depois de passear por toda a produção, é claro que eu não ia embora sem antes experimentar o produto final que está aqui. E quem vai me auxiliar nessa aqui é o Giovanni, que é enólogo e vai apresentar o que nós vamos experimentar, o que nós vamos beber para fechar aqui o nosso bate-papo. Bom, perfeito. O rótulo em questão, então, é o Tempos de Góes Malbec. Todos os rótulos que nós trabalhamos aqui na casa, que fazem parte da linha Tempos de Góes, são produtos vinificados 100% aqui em São Roque. No caso do Malbec, além de tudo, a variedade também é cultivada aqui. Então ela é trabalhada num sistema de dupla poda, né? Sistema de inversão do ciclo de produção. Então a gente faz a colheita dela ali no período de julho, no meio do ano. E é uma variedade não muito típica da cidade, porém que se adaptou com uma qualidade muito bacana e vem trazendo resultados muito legais. Inclusive esse é um vinho que na casa hoje tem uma importância muito bacana, além de ser um vinho 100% São Roque, fazer parte desse sistema de colheita de inverno, é um vinho que vem ocupando uma posição de destaque bem legal aqui com a gente também. Essa é a primeira linha da casa. Faz parte da primeira linha da casa. Agora vem aquela parte difícil pro repórter. Nossa, aquela parte é doída. Aquela parte que é chata. Eu vou pedir para você servir pra gente poder brindar. A parte cruel mesmo, né, da apresentação. Então, reserva especial de Malbec, safra de 2021, como eu comentei contigo, 12,8% de graduação alcoólica, porém é um vinho que tem 6 meses de amadurecimento em barricas de carvalho francês, primeiro e segundo uso, que faz com que o vinho tenha um pouco mais de maciez e mude um pouco o perfil aromático, o perfil sensorial do vinho também. Espero que goste. Vamos brindar aqui e brindar ao pessoal de casa. Saúde. Estão servidos?
Estamos chegando ao final do programa e se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só virar membro e ganhar a assinatura da Ruralflix. Aposto que você vai gostar. Uma semana abençoada para você e até a próxima!